como que a formulação da dieta pode influenciar, pode me levar a melhorar o aproveitamento dessa dieta? Primeiro, é uma coisa simples, né? Você está aqui me ouvindo hoje, você é técnico, você faz isso. Você sempre faz isso. Talvez você tenha até que ficar entrando sempre, assim, em choque, né? No bom sentido, mas sempre confrontando, né, o proprietário, porque ele quer colocar o alimento que sempre aparece que é barato, que tem um baixo valor de matéria original, um baixo valor por tonelada de matéria original, e você fala assim, entra na formulação, não entra, esse é bom, esse não é, enfim. Então, a formulação, ela influencia muito. Claro, cada ingrediente que entra, eu vou avaliar. Como é que eu avalio se ele entra ou não? Vou voltar a falar disso mais para frente. Deixa eu falar uma coisa antes disso. Até quanto eu posso botar de concentrado? Eu posso esquentar uma dieta? Posso aumentar o teor de milho de uma dieta? Deixar uma dieta quente para que esse boi ganhe mais peso? Como é que você tem feito isso hoje? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar olhando o teor de amido, olhando o teor de FDN fisicamente efetivo, muitas vezes olhando o extrato etéreo, que me ajuda a minimizar um pouco os efeitos do amido dentro do rumo, enfim. Porém, eu só consigo mesmo ter certeza se eu vou te dar uma orientação, uma indicação de esquentar essa comida, ou seja, de colocar mais energia nessa comida, se eu conhecer bem o seu manejo. Porque a partir do momento que eu vou botando mais concentrado, eu tenho uns riscos que podem vir acontecendo com os animais. E eu não quero ter que fazer isso, né, avaliar isso, olhando o jeito que os animais se locomovem, para ver se não está meio palpando. Eu não quero que chegue nesse ponto, porque se está chegando nesse ponto, significa dizer que eu tenho algum problema. E problema significa perda de dinheiro. E é justamente isso que eu não posso ter esse ano. Então, como é que eu, antes de olhar animal com sintoma clínico, animal sentindo casco, porque comeu muito amido, antes que eu precise te falar isso, ou que você precise falar isso para o proprietário, o que você pode olhar ali dentro do confinamento que vai te ajudar? O score de fezes, sem sombra de dúvida, e o consumo. Porque a partir do momento que eu começo a ter uma dieta quente demais, eu começo a ter oscilações de consumo, e eu começo a ter problema de score de fezes. Agora, para ter certeza que eu tenho segurança para adensar, ou seja, para botar mais energia naquela dieta, botar mais amido naquela dieta, para ter certeza que aquilo ali vai funcionar, eu tenho que conhecer o meu gado, como diz outro, mas não é o meu gado dos bois, não, é conhecer o meu povo, a turma que trabalha comigo lá. Tem que conhecer o manejo, tem que saber qual é a dinâmica daquela fazenda, daquele confinamento, por quê? Primeiro, se eu estou trabalhando num lugar que faz análise de matéria seca, com uma frequência boa, dependendo do ingrediente, do volume de comida que movimenta ali, talvez até análise de matéria seca todo dia, né, que é muito importante, e eu uso esses dados que eu tenho para alimentar o meu programa de formulação, e eu faço a descarga controlada por baia de confinamento, então eu consigo saber quanto realmente está entrando de matéria seca naquelas baias. Isso me dá segurança para poder aumentar essa energia da dieta, para poder aumentar o teor de amido da dieta. Isso vai te dar segurança para fazer isso. Então, percebe que é uma etapa, é uma sequência de rotinas, de práticas que a gente tem que colocar ali dentro da fazenda. Agora, a gente tem que sentar com o proprietário e falar, veja bem, eu sei que não é legal ter que ficar fazendo um monte de análise todo dia, ficar tirando matéria seca. Eu sei que muitas vezes isso dá trabalho, isso leva tempo. Mas, por outro lado, se eu começo a fazer isso, eu estou dizendo, você falando com o proprietário que você atende, você vai entregar para ele uma possibilidade de um resultado melhor, porque ele está conhecendo um pouco mais o processo, ele vai te dar ferramenta para que você consiga, sim, trabalhar de uma forma mais agressiva, com uma dieta mais agressiva. Então, tem que acompanhar de perto os animais para poder desafiar, para poder entrar com uma dieta mais forte. Muitas vezes, eu não tenho, dentro das fazendas, dentro dos confinamentos, a pré-mistura dos ingredientes de baixa inclusão, ou seja, do núcleo, da ureia, de tudo aquilo que entra pouco na dieta. Eu não tenho uma boa pré-mistura. Muitas vezes eu tenho um problema de equipamento, ou até um problema de gente, porque significa dizer que se eu estou colocando uma inclusão muito baixa e a minha dieta, de repente, está muito úmida, não é só o tamanho de partícula, não é só a diferença, não é só o poder de ligação entre os diferentes componentes que tem a dieta, existem outras variáveis que vão influenciar na minha mistura também. Então, se tem condições de eu pegar os ingredientes de baixa inclusão, como o núcleo, por exemplo, e fazer uma pré-mistura dele, me ajuda muito. Por quê?
Porque o promotor de crescimento que está ali, que eu sei que está ali, e você também sabe que está ali, mas você tem que falar para o proprietário o seguinte, que se ele gastar mais tempo fazendo a pré-mistura, a maior parte dos bois vai comer o promotor de crescimento na dose certa. Vai comer uma monenzina, por exemplo, numa dose certa. Ah, Marcelo, eu sei que precisa fazer isso, então você sabe, mas tem que falar para ele, para ver se ele topa o desafio de não botar uma pessoa a mais, né? Não é para tanto, mas de direcionar alguém para fazer essa atividade, para trabalhar na pré-mistura. Porque lá na frente, um consumo ideal de monenzina, concorda que melhora muito, ou diminui muito a chance de ter subacidose, de ter problema de acidose, e aí você tem segurança para forçar um pouco mais essa dieta. Então, eu estou te dando algumas ferramentas aqui para você trabalhar de forma efetiva. Agora, se você ainda está numa etapa de escolher os ingredientes para a formulação, né, e gostaria de ter uma eficiência nutricional maior, ser mais eficiente, melhorar a conversão alimentar, quando a gente fala em conversão alimentar, talvez você que está aqui assistindo não saiba, então eu sou obrigado a passar por esse conceito. É quanto que o animal, do que ele come, quanto ele converte em ganho de peso. Então, se eu preciso trabalhar um pouco disso, e eu ainda estou lá atrás escolhendo os ingredientes, você faz o seguinte, você olha, claro, apesar que hoje com o valor do milho, nós estamos tendo muita coisa aí para analisar a viabilidade para substituir, mas vamos imaginar num cenário onde sim, você tem que usar uma grande quantidade de milho. E muitas vezes, a hora que você bota uma outra fonte de energia, como por exemplo uma casca de soja, uma polpa cítrica, uma gordura protegida, aí você vai analisar, dependendo do programa que você usa, você vai analisar o valor da arroba engordada, e pode ser que não dê tão bom ali a hora que você bota uma polpa, a polpa não está barata hoje também. Só que tem o seguinte, quando você nivela o amido um pouco para baixo e entra com uma outra fonte de energia, na polpa, que tem a pectina, por exemplo, você melhora um pouco as condições desse rumen. E aí, se você faz algumas coisas associadas a isso, então, o valor da tua arroba engordada vai ser muito melhor que aquela estimativa do programa.